destruí-los-iam. 10. Suicídio abominável. Anunciava-se o Natal. As tempestades se sucediam contínuas sobre a região. Os céus, enfurecidos, sacudiam as árvores e levavam a terra em fluxos e refluxos incessantes. Dezembro era sempre o mês das tormentas brutais. Girolamo vivia perdido nos seus cismares. Aliava-se de tudo e, quando brilhavam os olhos com discernimento, afogava as angústias em incessantes libações que o prostravam. Nesses estados de bebedeira, parecia piorar gravemente. Fugindo à consciência dos crimes que o açoitavam desapiedadamente, assoladamente pela pertinaz presença do duque, que na sua alucinação ignorava as providências superiores da vida, fazendo que Carlo, seu filho, renascesse em breve para continuar a fruir os benefícios da evolução, já que ninguém fica à margem da lei divina. Quando seu espírito desejoso de ouvido se desprendia parcialmente do corpo, expulso pelos vapores alcoólicos, caía sobre a crueza do perseguidor que o explorava abominavelmente. Em Siena, dominado pela volúpia que o enseguecia, Carlo dava largas à própria insanidade moral. Logo ao retornar à cidade, começou a fruir o gozo em escala desmedida, entregando-se a toda sorte de êmbodos e prazeres. Mesmo com as regalias que lhe permitia o amo, o florentino excedia-se, retornando ao palácio, sempre embriagado, quando não dormia fora dos cômodos reservados aos serviçais da casa. O cansaço e o amolecimento foram dominando-o com precipitação, gerando antipatia que se generalizava entre os próprios companheiros da cavalariça. Além disso, os jogos e as noitadas contínuas culminaram por despertar suspeitas quanto à procedência da súbita fortuna que desperdiçava. Os comentários chegaram ao conhecimento da bonomia do conde, que, ante a insistência dos mexericos, resolveu convocá-lo à justa prestação de contas. Demonstrando a grande simpatia que lhe causava o moço, Dom Lorenzo indagou-lhe: Carlo, onde você consegue tanto dinheiro para gastá-lo à larga, a ponto de descuidar-se dos deveres nas cavalariças, entregando-se totalmente à orgia? O ginete astuto, compreendendo a delicadeza do momento, bajulador e hábil, esclareceu: Trata-se do prêmio que a vossa generosidade me concedeu, senhor conde, e de pequenos regalos que outros admiradores logo após o palio. Carlo, não minta, redarguiu o severo nobre. Estou seguramente informado de que na noite da festa você perdeu todas as posses para o meu genro. Percebeu o súbito pavor que tomou a face do palafraneiro. Além disso, já se passaram mais de 3 meses após o palio. Por mais generoso que tenham sido ou continuem sendo os presentes que você recebe, eles não podem cobrir suas despesas. Sou muito zeloso pela honra da minha casa, do meu nome e do meu título, e os que me servem devem servir-me com elevação. É claro que perdoo pequenos deslizes da juventude, mas não estou disposto a transigir com os grandes erros. De onde vem o dinheiro? Sei que você não está roubando. De quem, então? Responda-me, Carlo. O moço desejou excusar-se, mas não se atreveu. Havia na face do homem caprichoso, conquanto capaz de largas explosões de generosidade, os sinais de que estava disposto a ir além, descobrindo tudo. Maneiroso, o florentino obtemperou com modulação servil. Perdoai-me, amo. Sucede que estou apaixonado, e o meu amor não é correspondido, fazendo-me desesperar. E o dinheiro, Carlo? Pressionou.
É exatamente isso, meu nobre amo, prosseguiu. Quando estive com o cavalheiro Dom Girolamo em sua herdade, acompanhando-vos, narrei-lhe a minha desdita. E compadecido da minha sorte, o nobre senhor resolveu devolver-me o que ganhara de mim nos dados, oferecendo-me algo mais. Disse-me compreender o drama que me afligia e, agradecido pela forma como eu defendera as cores da vossa casa, ele resolveu retribuir-me a devoção. Muito bem, Carlo. Irei informar-me de Dom Girolamo quanto à veracidade do que você acaba de narrar, preferindo confiar até a comprovação contrária se esta vier posteriormente. Eu vos afirmo, senhor, jamais faria alguma coisa que vos pudesse molestar ou desagradar. Despedido, o moço saiu cerimoniosamente da forma que muito agrada aos iludidos da transitória posição na terra. Dali saindo, porém, inquietou-se. Tinha necessidade de advertir o seu cômpar na infelicidade do crime. Pensando demoradamente, resolveu pedir ao amo uma licença para visitar familiares em Florença, de quem afirmava ter recebido notícias muito dolorosas, e como naqueles dias de chuva as estradas eram difíceis de transitar, solicitou ao conde o empréstimo de um animal, no qual foi atendido, partindo então a visitar o dementado senhor de Bitche. Vencida a distância a muito custo, Carlo atingiu o solar Cherubini. Foi agradavelmente recebido pelos servos da casa, que incontinenti o anunciaram à ama, considerando o estado do conde. A condessa, surpreendida, supondo que houvesse acontecido alguma desventura em Siena, mandou chamá-lo imediatamente à sua presença, recebendo-o na sala em que bordava, acolitada por duas aias. O viajante apressou-se em tranquilizar a senhora, informando que seguia a Florença a tratar de problemas pessoais, quando, colhido pela tormenta, resolvera suplicar agasalho ali até que amainassem as chuvas. Jubilosamente reconfortada, a condessa sentiu. Apresentai, senhora, disse Servil, minhas saudações ao nobre esposo, informando-o de que estarei inteiramente às suas ordens, logo o deseje para qualquer coisa. Muito obrigada, Carlo, pela sua atitude de cortesia. Meu marido apreciará devidamente o seu respeito. Darei suas saudações. Pode retirar-se. Com licença, senhora. Quando Girolamo soube do indesejável visitante, não pôde esconder a mágoa e a ira, provocando na esposa os piaçar da curiosidade para saber das razões do incômodo. Não desejando, porém, produzir contrariedades maiores, silenciou. No dia imediato, pela manhã, Carlo mandou solicitar entrevista ao enfermo, que parecia mais perturbado ainda. Justificava-se como desejoso de despedir-se. Recebido a contragosto, o conde lhe sentenciou: não me roubarás mais uma moeda, cão. Acalmai-vos, senhor, retorquiu o visitante. Estou de passagem com destino a Florença, e de lá partirei definitivamente. Pretendo seguir adiante e crescer. Sinto-me capaz de qualquer aventura e sou ambicioso. As oportunidades multiplicam-se em Veneza e pretendo rumar para lá. Venho despedir-me, senhor. Não era necessário, remoeu o paciente, refletindo na face o lamentável estado em que se encontrava. Não és aqui considerado e tua ausência não seria notada. Podes retirar-te, portanto. Um momento, senhor. Suporto as palavras azedas, mas não as ofensas graves. Afinal, a única diferença entre nós é a da oportunidade que tivestes e eu ainda não. Venho recordar-vos o meu silêncio. Girolamo, que parecia disposto ao último lance, avançou com um punhal na mão, resolvido a qualquer tentame. O hábil contendor, no auge da força física e da agilidade,
saltou o felino, empurrando violentamente o senense, que tombou ofegante. E ato contínuo dominou-o, tomando a arma e falando-lhe no rosto com voz pegajosa que traduzia sua disposição terminante de não perder o evento. Em meu silêncio, senhor. Solta-me, bandido! Estertorou o doente, cujas forças diminuíam ante o domínio taurino que o estatelava. Solta-me, infame, ou pagarás caro a afronta. Mandarei enforcar-te, mesmo que isso seja a última coisa que eu faça. Estás solto, senhor, libertou, blasonando o chantagista, que assumiu atitude arrogante face à inferioridade do litigante enfermo. Mas daqui somente sairei remunerado, ou trarei as autoridades senenses para um doloroso inquérito. Soube que a família Médici tem os olhos sobre esta casa, não só os de Siena como os de Florença. Os peçonhentos estão sempre procurando a quem despojar, ainda mais no que foram vilmente despojados. Portanto, senhor, em vossas mãos a decisão. Girolamo arfava, dolorosamente combalido. O declinar das forças orgânicas e o desequilíbrio da harmonia psíquica transformam a presunção e a altivez fanfarrona em humilhação amesquinhadora. Vencido, irreparavelmente vencido pelas armas com que sempre esgrima a socapa, o antigo usurpador experimentava o frio gume da derrota. O outro sorria, e a sua embófia recordava no derrotado a própria audácia de outrora, com que, insensível, vilipendiava os dons da vida. Cambaleante, atirou na face do dominador, em supremo desprezo, a bolsa das moedas recheadas, praguejando. Encontrar-nos-emos, verás. Carlos afastou-se lépido, rindo, cínico, e desceu a cavalariça em seguida. O dia úmido e sombrio estava carregado. Caíam bátegas e a trovoada ameaçadora fechava o tempo sobre a região com relâmpagos e trovões. Carlo, resguardado em pesado capuz, esporeou o animal e enfrentou a tormenta. O vento e a chuva fustigavam-lhe o rosto. Desejava, porém, atingir a estrada real, a Via Cássia, para alcançar a próxima hospedaria, evadindo-se da herdade quanto antes. Coriscos rasgavam a noite que se fez no dia, e o cavaleiro, a galope, surge e desaparece na alameda que desemboca na estrada de acesso à via para Florença. Raios singram em muitas direções, acompanhados de trovões, quais gargalhadas das fúrias. O intrépido viajante sonha com as ambições. Repentinamente, um raio atinge imponente carvalho, que arde em célere clarão e rompe-se ao meio. O animal relincha e, astustando-se, atira longe o cavalgador, que tomba, recebendo em cheio o tronco decepado pela faísca elétrica. Um grito de horror escapa-lhe dos lábios, e o imenso silêncio continua, somente interrompido pelo troar da tempestade violenta. No solar, estremecendo e gritando, aparvalhado pela visão fantástica da tormenta, que lhe produz recordações desesperantes, Girolamo se enfurece. Os servos se apressam em socorrê-lo e Beatriz ordena que seja atado a cordas. De coração despedaçado e sentindo o horror da situação delicada, sufoca as lágrimas e as angústias pensando no filho. E, acompanhada pela velha aia, entrega-se à desatrelada litânia da oração. O vento ulula fora e o solar estremece aos choques das forças desgovernadas da natureza. As sombras invadem tudo, clareadas apenas nos espaços rápidos dos relâmpagos. Olhos fora das órbitas, o obsidiado, em subjugação total, luta nas amarras contra as entidades que agora se consubstanciam diante dele
em visões incessantes e alucinadoras. Tomando o aspecto tradicional das concepções satânicas para dominá-lo mais ainda pelo pavor, o duque desencarnado aparece-lhe armado de tridente e em veste cruel. O demente grita, esbraveja, estorce nas grimpas afiadas que parecem dilacerá-lo. A demência o aniquila, e a voz soturna do vingador esbraveja no pandemônio mental em que se contorce o atormentado. Confessa os crimes antes que a morte te arrebate, usurpador de vidas e de bens. Roga perdão a Deus antes que seja tarde demais. Beatriz, Beatriz, por que me abandonaste? Beatriz, socorre-me. O meu tio aqui está matando-me, Beatriz. Beatriz, salva-me. A senhora, ajoelhada com a ama, crava os olhos na imagem do crucificado, presa à parede, e suplica a proteção divina. Ó Deus meu, por que sofro tanto, Senhor? Piedade para ele e para todos nós. Desespera-se a condessa. Os demônios me despedaçam, Beatriz. Baldou o enfermo entre as cordas, atado ao leito. Ó desgraça, 1000 vezes desgraçado. Coragem, Jerônimo, retruca a esposa. A tormenta logo passará. Mandarei alguém à cena buscar socorro. Coragem. Será tarde, muito tarde. Exaure-se uma voz que se apaga, enrouquecida pela dor e pelo cansaço. A noite avança e, conquanto a chuva amaine, o tempo continua carrancudo e pesado. O silêncio no solar traduz o torpor de que de todos se apossa. O paciente, desfalecido, mergulha nas sombras desalentadoras do mundo espiritual inferior. Defronta-se com o tio, que o arrasta em espírito aturdido e fala experimentar nefanda perseguição implacável que parece não terminar nunca. A sugestão perniciosa da sua voz, da sua mente corroída pelo monodeísmo do esforço, esmaga as últimas resistências e apaga os derradeiros lampejos de lucidez no moço senense. O novo dia começa em brumas escuras que cobrem a região. Pela manhã, os servos encontram um animal que conduzia Carlo no amplo pátio de entrada da herdade. Dado o alarme, saem-lhe em busca e a menos de 1 quilômetro do portão central deparam-no morto sob a árvore tombada. Conduzem o cadáver ao solar e um mensageiro ruma a Siena para informar da tragédia o conde Castaldi, rogando-lhe a presença. O sepultamento é feito entre choros das pessoas da plebe que se agasalham ali amedrontadas. Tem-se a impressão de que as tragédias do passado recomeçam no burgo malsinado. Libertado das cordas que o maltratam, o conde Jerônimo tem o olhar distante, vazio e não participa de nada que acontece à sua volta. Logo após o enterro, quando os lacaios vêm assistir o amo, na noite que chega e a borrasca que anuncia repetir-se, ele levanta-se, apontando a ampla janela rasgada na direção do céu pardo cinzento. Estremece-se, face mármore e grita: tirem Carlo daqui. O desgraçado está em sangue, arrastado pelo meu tio. Socorro! Os servos seguram-no e o conduzem ao leito. Ele debate-se e se acalma no sono ofegante da demência. Quando os condes chegam, atendendo ao aviso da filha e a seu pedido de socorro, a casa tem aspecto fúnebre. Vimos disposto a levar-te para Siena. Custe-nos o que custar. Levaremos também o nosso doente que perdeu o uso da razão. Lá, talvez... Depois de inteirados por Beatriz dos acontecimentos da véspera e cansados da viagem,
vencidos todos pelas emoções sucessivas, recolhem-se cedo para o necessário refazimento. A noite avança e a borrasca desaba. Girolamo desperta e, desvairado, vê e ouve assunta que o chama. Vem, perdoei-te, poderás fugir. Vem comigo, vamos à recâmara. Teleguiado pela mente da comparsa desditosa, ergue-se do leito e, quando se dispõe a segui-la, escuta-a dizer: Acorda, traz a corda, é necessário. O subjugado, olhos além das órbitas, cambaleante no silêncio da noite clarificada pelos relâmpagos e de vez em quando sacudida pelo epocar dos trovões, adentra-se pela peça da ala esquerda. Ali estão Lúcia e as crianças, e debaterem-se inermes sob o travesseiro de plumas vigorosamente aplicado sobre cada uma. Ele ri, blasfema em surdina, e Assunta impõe. Faz um laço corrediço, fugiremos daqui, ninguém nos alcançará. Unir-vos-emos, vem, apressa-te. Com as mãos nervosas, ele ata a ponta da corda em nó corrediço e lança-a por cima da trave de carvalho, na peça em sombra. Outro nó, Girolamo. Traze a arca, a de cânfora, para mais perto. Sim, esta, traze. Automaticamente o jugulado obedece. Frio cortante o vence. As mãos estão geladas e o suor escorre-lhe abundante. Sobe na arca, coloca a corda. Vem, vem, eu te ordeno, vem. Sim, obedeço, sim. Salta, arroja o corpo para fora, agora. Ai! Um grito surdo não foi ouvido. Girolamo suicidara-se. Num clarão mais forte do relâmpago, quando os lacaios acordaram assustados e não encontraram o amo, deram um alarme. Acenderam-se tocheiros e velas e saíram em busca. O alvoroço tomou conta da casa. Na recâmara da ala esquerda, suplicou Beatriz, pelo amor de Deus. Os servos e os condes Castaldi trouxeram o corpo do inditoso cavalheiro para a alcova e logo após desceram-no para a cama ardente, onde fora erguido um catafalco. A bandeira que ele ostentara no palio cobria o ataúde. Mensageiros foram despachados em todas as direções. O bispo de Siena foi chamado às pressas. Após o desfalecimento demorado, Beatriz continuou inspirando cuidados. Apesar da hora avançada, os agregados e os aldeões das cercanias foram chamados a prantear o morto. Nas exéquias fúnebres, quando o cortejo se dirigia à capela mortuária para o sepultamento, o bispo, realmente comovido depois das palavras habituais, proferiu: Descanse em paz. Um calafrio percorreu os circunstantes e alguns tiveram a impressão de escutar estridente gargalhada. Possivelmente, pois, eram o duque Dom Giovanni e Assunta que zombavam quanto às possibilidades de o conde Girolamo Cherubini repousar em paz. O dia nevoento e sombrio morreu numa débil fímbria bruxelante no ocaso. O calendário assinalava 22 de dezembro de 1753. Por exigência da viúva, a condessa Beatriz de Castaldi, no Duomo de Siena, um ano depois, Sua Eminência Reverendíssima proferiu entre júbilos generalizados: Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo, eu te batizo, Conde Dom Carlo de Castaldi Cherubini de Bitte. As invioláveis e inabordáveis leis divinas davam curso à justiça, à misericórdia e o amor de nosso Pai.